Queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje refletiremos sobre um tema muito importante, que não envolve só criação de filhos, embora eu focarei na criação de filhos, envolve todas as áreas da nossa vida e é o fundamento para o sucesso ou a ausência desse fundamento, a resposta para o fracasso das nossas vidas. E eu convido você a abrir comigo o livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, verso 38 até o verso 40. Nós temos como pano de fundo aqui, Deus enviando o seu povo, por conta da iniquidade, da dureza do coração, para o cativeiro na Babilônia. E Deus garante que o cativeiro na Babilônia, o seu juízo, não seria o fim de seu povo. Deus ainda possuía projetos maravilhosos de restauração, de transformação para o seu povo, conforme revelado em Jeremias, capítulo 32, verso 38 a 40. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Note que Deus garante que transformará o coração do povo dele, com um objetivo, para que esse povo passe a temer a Deus a partir do coração. E o temor dos pais, a partir do coração, gerará uma bênção para as suas vidas, e Deus garante, para os seus filhos, para o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança que é eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porém, novamente, o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Nós conversamos nos últimos encontros que a conversão dos filhos, a transformação do coração dos filhos, é o objetivo de todo pai e mãe. Nós vimos que estabelecer regras, pode, não pode, ajudará a criar bons moralistas, mas só a transformação do coração mudará os nossos filhos para sempre. Se nós conseguirmos, pela graça de Deus, ver nossos filhos transformados pelo Evangelho, 90% dos problemas de educação de filho foram resolvidos. A partir de um único ato de Deus. O que os pais precisarão fazer, uma vez que seus filhos forem verdadeiramente convertidos, é apenas a manutenção, ajudá-los no processo de santificação. Se a conversão dos filhos é o objetivo dos pais, aqui nós enfrentamos uma dificuldade, um grande dilema, porque pai nenhum consegue converter seus filhos. Conversão é uma dádiva de Deus, é uma obra extraordinária que só o Espírito Santo pode realizar. Eu convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 1, veja o que está escrito nos versos 12 e 13 de João capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, que receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esses que creram no nome de Jesus, João continua dizendo, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somente Deus pode, através da ação do Espírito Santo, conceder olhos ao nosso coração, a fim de que compreendamos a obra de Jesus em nosso lugar e nos dobremos a Jesus como nosso tesouro de grande valor. Para o homem natural, o homem carnal, o homem sem Cristo, as coisas do Espírito Santo lhe parecem uma grande loucura, porque as coisas relacionadas à salvação só são discernidas quando o Espírito Santo coloca em nós a mente de Deus. É nesse sentido que todo pai e toda mãe são profundamente dependentes de Deus, para que Deus termine o processo de criação de filhos, salvando-os, concedendo-lhes o novo nascimento.
Os filhos recebendo de Deus o novo nascimento, os pais terão, em grande parte, os seus problemas resolvidos. O novo nascimento produz frutos extraordinários. O novo nascimento produz em nós um grande amor por Deus, temor e tremor diante de Deus. O novo nascimento produz em nós apetites espirituais, desejo de conhecer a palavra de Deus, desejo de ter vida privada de oração, desejo de desenvolver uma vida separada do pecado, porque a palavra santo significa separado. O novo nascimento produz isso no coração dos nossos filhos. Portanto, notem, se os nossos filhos receberem de Deus a dádiva da conversão, os nossos problemas acabaram. Nós precisaremos tão somente, como irmãos em Cristo e pais responsáveis em orientar a sua maturidade, ajudá-los no processo de santificação. Embora a Bíblia nos diga que a obra de salvação pertence só a Deus, a mesma Bíblia também isola uma expressão fundamental e diz que, se os pais valorizarem esta expressão, buscarem viver esta expressão em suas vidas, eles terão grandes chances de verem seus filhos convertidos. Que expressão é esta, que a Bíblia repete em suas páginas com frequência? É o temor a Deus. A Bíblia diz que pais que lutam para temer a Deus de todo o seu coração, viverem vidas onde Deus é seu Senhor, seu amor, pais que temem a Deus corretamente, a Bíblia diz que os filhos desses pais têm grandes chances de serem alcançados por Deus no processo de conversão. Nós não estamos falando de moralidade, e nós não estamos dizendo que Deus recompensará as boas obras dos pais. Nós estamos dizendo que o temor a Deus é uma expressão de fé dos pais. E Deus abençoa essa expressão de fé dos pais, alcançando os filhos. Filhos cujos pais não temem a Deus, é possível que uma minoria deles se converta. Agora, é grandemente provável que a maioria dos filhos dos pais que temem a Deus se converterão. Entenderam a matemática? Poucos filhos de pais ímpios que não temem a Deus se converterão. Mas um grande número, uma grande parcela de pais que temem a Deus se converterão. Porque Deus fala sobre essa matemática nas páginas de seu livro sagrado. Deus revela isso com frequência. Veja o que nos diz o Salmo 25, versículo 14, ao nos dizer que o temor a Deus é a chave para que a gente tenha amizade com Deus. Salmo 25, versículo 14. Note o que nos diz esse texto tão importante. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus reserva amizade, intimidade. Deus garante que mostrará de si aqueles que desenvolvem um relacionamento de temor com Ele. Imagine o impacto de pais que possuem Deus como seu amigo sobre a vida dos filhos. Imagine o impacto que pais terão sobre os filhos, de filhos levantarem de madrugada para ir ao banheiro, por volta das 5, 5:30 da manhã, e passarem próximo ao quarto dos pais, e ouvirem pais sussurrando, porque estão orando, conversando com Deus, porque têm amizade com Deus. Imagina o impacto sobre os filhos, ao passarem pelo cômodo da casa, no início da manhã, aquele sábado de manhã, aquele domingo de manhãzinha, e verem o pai, o líder espiritual da família, a mãe, ou ambos os cônjuges, assentados ao redor da mesa, com a Bíblia aberta, um caderninho de oração, um papel e uma caneta, e o filho perguntar: o que é isso? Estamos fazendo o nosso culto, nossa devocional, nossos pedidos de oração por você, por nossos parentes, por nossos irmãos em Cristo, por nossa igreja.
a gente não consegue dimensionar o impacto espiritual sobre os filhos de pais que têm Deus como seu amigo. Se você abrir Provérbios, só passar Salmos e abrir Provérbios capítulo 9, aqui nós temos uma linguagem de sabedoria. Você vai notar que o versículo 10 de Provérbios 9 é muito claro. Provérbios 9, versículo 10 nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Eu quero ser sábio, quero viver de maneira correta, quero ter sabedoria na liderança do meu lar, para a gestão da minha vida, na educação dos meus filhos, no cuidado com minha esposa, na parceria ao meu marido, diz a mulher. Preciso de discernimento, de conhecimento, de sabedoria. O sábio diz, em primeiro lugar, tema a Deus. Temer a Deus dará a você sabedoria. E não só isso, passe algumas páginas e vá para o capítulo 24 de Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Note o que o sábio nos diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Agora olha Provérbios 24, versículo 3. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência o lar se firma. Temer a Deus é o princípio para sermos sábios. E uma vez sendo sábios, nós conseguiremos edificar uma família, construir um casamento. Nenhuma família desmorona, gente, sem o elemento sabedoria. Toda família desmoronada, pode ter certeza, houve ausência de sabedoria de uma das partes. Provérbios nos diz que a mulher sábia constrói o lar. Olha o contraste da sabedoria, mas a tola o derruba com as próprias mãos. Provérbios nos diz que uma mulher briguenta, que grita o tempo todo, que cria confusão o tempo todo, é como uma goteira sobre a cabeça. Aquilo vai cansando, tec, 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 tec. Provérbios também diz que é muito melhor viver num casebre onde há paz, do que num luxo marcado por guerras. A sabedoria é responsável pela construção da família, pela edificação do lar. Olha o que um homem que teme ao Senhor tem como garantias. Volte para o Salmo, esse é o Salmo preferido do meu sogro, Salmo 128. Todas as vezes que a família está reunida, meu sogro é chorão, ele abre esse Salmo, ele lê para nós e ele chora. Salmo 128. Bem-aventurado, ou mais que feliz, é aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Temer a Deus é andar com Deus, é ter vida. Veja os resultados na vida desse homem que anda com Deus e teme a Deus. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem. A esposa no interior da casa será como videira frutífera, os filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Filhos, esposa, família unida. Tem problemas? Claro. Nesse mundo debaixo do sol, esse mundo pós-queda, todos temos problema. Mas o homem que teme ao Senhor não toma decisões, não é radical em sua posição, porque em primeiro lugar, ele se prostra diante de Deus. Quando ele erra e a palavra de Deus vem e o confronta, ele permite ser quebrantado por Deus, ele teme a Deus. Quando ele se excede no uso da fala, grita, ofende, é rude, é turrão, é autoritário, e ele vai para a palavra, por ele temer a Deus, ele é dobrado pela palavra. É difícil ser dobrado, mas ele teme a Deus e ele se dobra. Quanto mais ele vai se dobrando diante da palavra,
mais maleável ele vai se tornando, até que ele se torna um homem manso. Sabe o que significa a palavra mansidão, que é fruto do Espírito? O fruto do Espírito é mansidão. Mansidão é a força sob controle. Mansidão e domínio próprio andam juntas. São atributos do homem e da mulher que temem ao Senhor. O temor ao Senhor revoluciona a maneira como falamos com os nossos filhos. O temor ao Senhor gera em nós humildade. Filho, eu errei. Papai é pecador. Mas graças a Deus que há o sangue de Jesus Cristo, que perdoou papai. Quando papai erra, papai ofende a um Deus infinitamente santo, a um Deus separado de todo o pecado. Mas esse Deus, que também é cheio de amor, enviou seu Filho. Esse Filho me substituiu na maldita cruz, filho. Jesus Cristo recebeu sobre si o preço do pecado do papai. E porque o papai olhou para Jesus Cristo, se escondeu em Jesus Cristo, o papai foi perdoado. Papai erra. Papai ainda não é perfeito. Papai vive um período onde ele é cada dia mais feito parecido com Jesus Cristo. Meu filho, esse é o projeto de Deus para a sua vida. Percebe que só o temor a Deus faz com que homens digam isso. Meu bem, o marido olhando para a esposa. Eu fui rude com você. Eu tenho sido falho com você. Eu não tenho sido sensível à sua sobrecarga. Eu sei que você, como eu, como a mim, trabalha o dia todo. E eu preciso ajudar, meu bem, um pouco mais você aqui em casa. Eu preciso tirar dos seus ombros esse fardo. Eu sei que a sua queixa de que eu não paro para te ouvir, ela é correta. Só um homem que teme a Deus é quebrantado a ponto de reconhecer isso. Ele é tornado humilde. O temor a Deus nos leva a disciplinar nossos filhos de maneira correta. O temor a Deus nos faz enxergar que Deus é santo, infinitamente justo, que o pecado é coisa séria aos olhos de Deus, e o pecado exige que a justiça de Deus seja aplicada, e nós, por amarmos nossos filhos e vê-los como filhos de Adão, que precisam de conversão, nós os disciplinamos com amor. Meu filho, você não pode continuar nessa estrada de pecado. Por isso eu precisarei, depois de falar tantas vezes, de colocar você de castigo, eu precisarei aplicar uma disciplina com uma leve pressão. Talvez doa, meu filho, mas isso é expressão de amor, porque você está ofendendo a um Deus infinitamente santo. Se você não se reconciliar com esse Deus, você passará a eternidade separado da bênção da presença de Deus, meu filho. E o papai tem como objetivo maior em sua vida fazer de tudo para te desviar desse caminho de morte, estimular você a olhar para o maior tesouro que é Jesus Cristo, aquele que nos dá contentamento, que nos dá direção, que enche nossa vida de propósito, que nos marca com gozo, que nos conduz à eternidade, filho. Temor a Deus. Pais, qual é o nosso objetivo na criação de filhos? Conduzir nossos filhos para que eles se apresentem diante de Deus no dia do julgamento, sem ter do que se envergonhar. Esse é o propósito da criação de filhos. Conduzir nossos filhos até o dia do julgamento, para que chegando lá, eles não tenham do que se envergonhar. Como será feito isso, pastor? É gerar nos nossos filhos a consciência de que eles precisam depender de tal modo da graça ofertada por Deus em Jesus Cristo, que quando estiverem diante de Deus no dia do julgamento, eles dirão: eu não tenho dignidade para estar na tua presença, mas o sangue de Jesus me lavou, me purificou, eu dependi dele, eu me rendi a ele, eu amo meu Senhor Jesus. Esse é o objetivo da criação de filhos. Terça-feira passada aconteceu uma coisa que me deixou tão contente. Eu estava subindo da minha sala, esse corredor aqui, e encontrei o mais velho do Mark e da Giovana, né? E falei: e aí, parabéns, passou no vestibular, está indo para Uberlândia?
E ele estou esperando o resultado aqui da UFG, Goiânia. E sai que dia? Vai sair entre hoje, terça, até sexta-feira, tem a questão de pontuação. Eu perguntei, e aí, como é que você está? Ele falou, já estive ansioso, mas eu ouvi muitas pregações sobre ansiedade e meu coração está em paz. Meu coração está em paz. O Marco e a Giovana tiveram a maior parte dos problemas deles resolvidos. Quando um filho compreende que Deus é soberano, e as portas que Deus fecha, Ele fecha para o nosso bem. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando os nossos filhos compreendem isso pela fé, olham para Jesus Cristo e rendem a Ele sua vida, meu Deus, a gente descansa, porque a gente sabe que Deus vai completar a obra que Ele começou. E Deus vai guardar os nossos filhos nele, em segurança, até o fim. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Como é que a gente pode definir o temor a Deus? O que significa temer a Deus? E aqui eu tenho um leve desapontamento para te dar. Definir o temor a Deus é muito difícil. Não é simplesmente ter medo de Deus. Temer a Deus não é ser apavorado com Deus. É muito difícil definir numa frase o que significa temor a Deus. Temor a Deus envolve um respeito reverente. Temor a Deus envolve, num certo aspecto, um medo, porque diante de um Deus infinitamente santo, infinitamente justo, cuja ira será aplicada a um mundo ímpio, até os anjos tremem. Mas temer a Deus envolve também gratidão, porque Deus providenciou reconciliação para aqueles que estão nele. Temer a Deus, deixa eu tentar explicar, envolve duas emoções, duas reações. Há aqueles que por temerem a Deus se afastam de Deus, e há aqueles que por temerem a Deus se aproximam de Deus. Como assim, pastor? Vamos para Êxodo capítulo 20 para você ver isso na prática. Olha só o livro de Êxodo, segundo livro das Escrituras, capítulo 20. Nós temos aqui a revelação de dois temores. O temor que a gente pode chamar, que conduz as pessoas à escravidão, e o temor de filhos. Em Êxodo capítulo 20, Deus aparece a Moisés no Monte Sinai, e o texto nos diz, no versículo 19 de Êxodo capítulo 20, versículo 18, todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, som da trombeta, monte fumegante. Deus apareceu no Monte Sinai. E todo o povo de Deus viu Deus aparecendo no Monte Sinai, através de sua revelação assustadora. Densas nuvens, relâmpagos, monte tremendo. E o texto diz que o povo temeu a Deus. Só que o temor que o povo teve de Deus foi um temor ruim, fez com que o povo se afastasse de Deus. No versículo 19, o povo disse a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Aí Moisés repreendeu o povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor seja diante de vocês, a fim de que não pequem. Moisés diz: olha, o temor que vocês estão tendo com Deus é errado, porque esse temor está afastando vocês de Deus. Agora, o temor que Moisés teve com Deus foi um temor correto, porque levou Moisés a se aproximar de Deus. Passe algumas páginas, vá para Êxodo capítulo 34, você entenderá melhor. O povo pecou contra Deus, construiu um bezerro de ouro, e no capítulo 34, Moisés
recebeu uma revelação de Deus. E o que Moisés viu de Deus em relance foi, no versículo 6, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Você notou as duas manifestações de temor a Deus? Um grupo viu Deus, sua santidade, sua glória, tremendo a terra, relâmpagos cortando o céu, nuvem espessa. Muitas pessoas não se aproximam de Deus porque tem essa imagem. Ele é um Deus em ira, um Deus infinitamente santo. Eu sou pecador, eu erro muito, eu não tenho dignidade para me aproximar desse Deus. Pela vida que eu levo, eu tenho certeza que Deus vai me punir. E esse temor faz com que as pessoas adquiram uma consciência de escravidão. E essa consciência de escravidão as afastam ainda mais da intimidade com Deus. Agora Moisés compreende que Deus é santo, glorioso, justo, mas também é amoroso, é fiel, é bondoso, é misericordioso. E Moisés se aproxima de Deus com um temor de filho. A relação que nós temos com Deus no temor é semelhante à relação de filhos que tiveram bons pais terrenos. Bons pais terrenos disciplinam seus filhos, porque querem o bem deles. Bons pais terrenos são duros quando precisam ser, e são duros porque entendem que por meio da disciplina instilará no coração dos filhos obediência, respeito, um senso de responsabilidade no trabalho, obedecer aos horários, ser honesto com suas coisas. Agora, os filhos que possuíram bons pais terrenos, sabia que seus pais eram duros, mas também eram amorosos, que seus pais não o jogariam fora quando eles errassem, quando eles quebrassem uma promessa, quando eles deslizassem. Essa é a relação que um filho de Deus deve nutrir com seu pai. O nosso temor a Deus deve ser um temor de filho, e não um temor com a consciência de um escravo. O temor de filho faz com que nós olhemos para a cruz, e ao olhar para a cruz, nós vemos que a justiça de Deus e sua santidade são atributos tão caros, que fizeram Deus enviar o seu Filho unigênito e entregá-lo no maldito Calvário. Mas Deus fez isso por amor a nós. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se encontram e se beijam. O filho olha para a cruz e vê a justiça, que trata o pecado com seriedade, mas também se deleita no amor, que nos convida a gozar intimidade com Deus como filhos. Esse é o temor a Deus, que deve ser o fundamento da educação de filhos. Eu volto a dizer, queridos, o objetivo nosso na criação de filhos não é preparar bons moralistas, não é preparar bons profissionais. Esse é o princípio de educação de filhos que o mundo secular ao nosso redor tem. A Europa é um continente pós-cristão, muito desenvolvido, com filhos aos 6, 7 anos, fluentes em 2, 3 idiomas, cujos filhos hoje vivem uma vida sem propósito, sem salvação, eternamente destinados à justa ira de Deus. O objetivo da criação dos filhos, de gente crente de verdade, é preparar os filhos para a eternidade. E nós preparamos os filhos para a eternidade, clamando a Deus que os salve, que os converta. Mas um elemento chave que Deus usa para alcançar o coração dos filhos é a fé dos pais. Inúmeras vezes nas Escrituras você verá a expressão:
eu vou abençoar os filhos dos filhos, para você e para a sua descendência. O temor a Deus impacta profundamente os filhos. Essa semana, eu fiquei tão encantado com a Isabela, ela chegou da escola com a redação, daquele jeito, né? Uma criança de 8 anos, precisava escrever uma redação, como era a família dela. E ela começou com a seguinte frase: minha família é fantástica. E eu sou um pai babão, né? Eu já olhei aqui lá, mal consegui terminar de ler a cartinha. Uma cartinha pequenininha, minha família é fantástica. Meu Deus, que delícia ler isso de uma criança. Como eu sei que eu e a Raquel estamos longe do temor que Deus espera. Mas como eu louvo pelo privilégio de poder criar meus filhos, com eles vendo minhas imperfeições, mas meu incômodo em querer me parecer com Jesus Cristo cada vez mais. O maior legado que você pode deixar para o seu filho, o maior exemplo que você pode deixar para o seu filho, é papai e mamãe temiam a Deus. Como você sabe que papai e mamãe temiam a Deus? Porque papai e mamãe amavam a palavra de Deus. Por papai e mamãe amarem a palavra de Deus, eles viviam uma vida correta. A vida correta é um subproduto, é uma consequência do temor a Deus. Por isso que a gente diz que a conversão é o nosso alvo, a conversão dos filhos, e não o comportamento. Porque o comportamento é um subproduto da conversão, é a consequência da conversão. Veja quando Deus aparece a Abraão em Gênesis 22. Abraão, pega teu filho, teu único filho, aquele quem amas, e vai para o monte que eu vou te mostrar. E ali Abraão, o texto não mostra Abraão titubeando. São algumas pregações que a gente escuta que ficam colocando psicologia demais no texto. Esses 3 dias que Abraão caminhou, ele teve crise na consciência, Abraão chorou. O texto não mostra nada disso. Pelo contrário, o autor aos Hebreus no capítulo 11 nos diz que Abraão, quando ouviu a voz de Deus, saiu imediatamente porque ele acreditava que Deus era fiel para cumprir suas promessas e que Deus inclusive ressuscitaria Isaque dos mortos. Abraão parte imediatamente, sem duvidar, sem titubear, 3 dias de caminhada, e o filho: papai, cadê o animal? Deus proverá. Abraão tinha convicção que Deus fez as promessas, Deus era fiel. E parece que Isaque era um menino extremamente obediente e também confiante em Deus, porque Isaque estava levando lenha. Um menino novo daquele, forte, com condição de levar lenha, poderia facilmente resistir ao seu pai envelhecido. Mas Isaque se deixou colocar sobre o altar. Menino obediente que também cria nas promessas de Deus. Aí Deus aparece a Abraão: eu sei que a sua fé é verdadeira, eu não quero Isaque. E Deus providencia o animal preso pelos chifres, que aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que é o filho perfeito. Isaque não é filho perfeito, Jesus era o filho perfeito. Isaque não poderia morrer pelos seus pecados, nem pelos pecados de Abraão, porque Isaque era pecador. Somente um sacrifício perfeito poderia morrer por gente imperfeita. É por isso que Abraão dá àquele monte o nome, o Senhor proverá, é o verbo no futuro. Abraão, pela fé, enxergou o dia de Jesus Cristo. Lembra que Jesus um dia disse para os fariseus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão, em Gênesis capítulo 22, ele viu o dia onde Deus providenciaria o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro carneiro, o verdadeiro cordeiro para o holocausto, e Deus não seguraria a sua mão. Deus desceria a mão até o fim para sacrificar seu filho. E quando Abraão vai sacrificar o filho, Deus diz: pare, tua fé é real. A obediência de Abraão apenas demonstrou que a fé era real. A obediência é subproduto da fé, é consequência da fé. Por isso, os filhos vão poder dizer: papai e mamãe temiam a Deus. Por quê? Eles obedeciam a Deus, mas por quê? Porque eles amavam a Deus, se deleitavam na palavra de Deus.
Agora, meus caros irmãos e irmãs, a gente facilitou demais a entrada de ímpios nas igrejas evangélicas brasileiras, porque nossas construções são caras de manter, há muito lobo com pele de cordeiro, com título de pastor, atraindo multidões, e a gente nota que boa parcela dos pais não demonstram para os seus filhos no processo de criação que temem ao Senhor. Meu apelo a mim e a você é: não ceda ao espírito de sua época. Os pais ao seu redor dirão para você: seu filho precisa ser criado para ter sucesso. Os crentes com quem você convive, uma grande parte deles dirão: meu filho é criado para ter sucesso. Nossa vida é investida para ter sucesso. E oração em família, não, a gente não tem tempo. E culto em família, e leitura da palavra em família, não, a gente não tem tempo, a gente trabalha muito. Esse é o meio em que estamos, que nos assediará, que nos pressionará. O nosso maior inimigo, o diabo, fará de tudo para nos distrair. Nós somos talvez a geração com maior acesso a entretenimento que já pisou na história do planeta. Nós temos entretenimento para nos enjoar. E nós teremos que tomar uma decisão que está revelada em Romanos capítulo 12. Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. O temor ao Senhor é o fundamento para a criação de filhos. Pais que temem ao Senhor têm seus olhos focados em realidades eternas, na brevidade dessa vida, na imensidão da eternidade, e tem como objetivo criar os filhos para passarem pela brevidade dessa vida e entrarem na eternidade junto de Deus. O temor a Deus torna os pais humildes, torna os pais ensináveis, torna os pais acessíveis. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E com a sabedoria, a gente constrói uma família. A gente cria um lar. Vamos ler pela última vez, Provérbios, capítulo 24, para a gente lembrar desse princípio de sabedoria dado por Deus. Provérbios 24, versículo 3. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, é conhecimento de Deus, os cômodos de uma casa se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. É uma casa sólida, feliz, que vive corretamente nessa vida. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Sua esposa será como videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Veja como será feliz o homem que teme ao Senhor. Não tema a Deus como um escravo. O Deus de ira, infinitamente santo, de fato é, que vai despejar sobre mim sua cólera. Tenho medo, vou me afastar. E aí procura agradar a Deus por sua performance, do seu próprio jeito, mas tema a Deus como um filho
Eu sei que meu Deus é santo, mas Ele é o justo e o justificador de todo aquele que crê. Ele providenciou por seu amor Jesus Cristo, a quem eu temo, em quem estou escondido, aquele que me lavou. E por conta desse Jesus, eu agora tenho livre acesso a Deus e o chamo de meu Pai. E esse meu Pai jamais me jogará fora. Eu amo. O verdadeiro amor lança fora o medo, lança fora todo o medo. Agora eu me aproximo de Deus, não com minha dignidade, mas com a dignidade do meu Salvador, que me purificou para me apresentar diante dEle. Esse Salvador me ensinou a amar Jesus Cristo. Você consegue pensar em alguém que temeu a Deus mais que Jesus Cristo? Jesus temeu a Deus profundamente. Jesus chegou a dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E note o relacionamento que Jesus nutria com o seu Pai, relacionamento de amor. O próprio Deus disse em 3 ocasiões: este é meu filho amado, eu me agrado dele. O temor, o verdadeiro temor, lançou fora o medo e gerou amor. É esse amor nutrido por Deus que nossos filhos precisam ver em nós. A educação de filhos, primeiro, não começa em métodos que nós vamos importar para ajudar na educação dos nossos filhos. A educação dos filhos começa no nosso temor a Deus, porque é o princípio da sabedoria, e com a sabedoria se constrói um lar. Amém, queridos?